isso aí, galera. Começamos mais um podcast Alta Frequência. Como é que estás? Muito bem? Todo tranquilo? Aqui você tá ligado que os idiomas é mais safados do que mexicano furando a barreira dos Estados Unidos, né? A gente vai de qualquer jeito aqui. Eu sou Alexandre Freitas, estamos aqui no podcast Alta Frequência. E ó, tá sentindo o cheirinho? Sente o cheirinho. Cheirinho de curtida, é isso aí, gente. Se inscreva no nosso Instagram, assine o nosso canal, porque já vai ter o Clube de Vantagens, eu vou falar dele. Mas se tá no Instagram, beleza. Agora, e o YouTube? Já tá inscrito no YouTube? Não? Então já que se inscreve no YouTube, já dá o like também pra gente aí. Faz essa moral, se inscreva no canal e fortaleça essa comunidade que cresce cada vez mais. E agora, né, seguindo aí o mês de março, a gente vai ter o lançamento do Clube de Vantagens dentro do Instagram do Alta Frequência. Então você tem que assinar lá pra receber desconto em várias modalidades, tá bom? Serviços, produtos e muito mais. Vai ter sorteio de brinde. Fica ligado, então, porque nesse mês de março aí vai ter toda essa novidade para você. Não podemos deixar de falar do quê? Do grande evento da América Latina. O maior evento da América Latina, que é o Arnold Sport Festival South America. Gostou desse inglês Baianex aqui? 4, 5 e 6 de abril no Expo Center Norte. Então eu convido você, se não é de São Paulo, venha para cá para participar desse evento gigantesco. Se você não conseguir estar lá, não tem problema. A Alta Frequência vai estar lá fazendo a cobertura ao vivo do Espaço VIP, com convidados, vai estar mostrando para vocês, mas vai que vale a pena, porque é um evento único, é uma vez só no ano e você não pode ficar de fora. Se você realmente é uma pessoa que se preocupa com a sua saúde mental e física, você tem que estar no evento desse para conhecer tudo. Inclusive, o nosso grande convidado vai estar lá. E vamos lá chamar ele logo de cara já. Chamamos aqui uma salva de palmas para Rodrigo Bravin. E aí, meu cara? Bem-vindo, tudo bom? Pô, tudo bom, uma honra estar aqui com você, obrigado pela oportunidade, mais uma vez, da gente falar de saúde mental. Eu acho que é bem necessário, é importante e muito pouco falado, como sempre no esporte. E num contexto amplo de mundo, né? Afinal, psicólogo e psiquiatra costuma ser lembrado como coisa de doido. Só recorre a hora que dá zica, né? A hora que dá zica, o nego vai atrás. Mas minha mãe falava uma coisa que era muito importante. Ela falava um pouco da igreja nesse sentido, apesar de não frequentar tanto, mas ela falava que tudo na vida você tinha que ter uma poupança. Então ela falava, você tem que ter uma poupança espiritual, você tem que ter uma poupança mental. Então é isso, né? E, gente, ao contrário do sobrenome Bravin, ele é calminho, né? Pô, então, cara, esse sobrenome aí é italiano e vem, acompanha, e é sempre a mesma jogada. Piadinha, né? E quando novo, me incomodava. Hoje em dia, o pessoal Bravin, e acho que ficou mais fácil, e é bem que acaba sendo muito exclusivo, né? Não, e o engraçado é que tu é mineiro ainda, então eu Bravin fica muito com sotaque, né? Pô, aí acabou, lascou. Só falta um pão de queijo. Mas, cara, como aqui não é do pão de queijo, eu trouxe pra você, lançamento da Soldiers Nutrition. Olha isso, gente. Tá? Deixa eu mostrar aqui pra câmera. Não sei se você é um grande fã de pão de mel e de coco, mas são duas barrinhas aí, depois... Cara, se você gostar de pão de mel, o desafio é experimente ao vivo essa pão de mel e vamos gravar sua reação aqui, porque eu vou te falar, eu nunca comi uma barrinha tão boa quanto essa aí. Olha essa amarela aqui, gente. Olha que delícia. No finalzinho eu vou experimentar. Ó, meu Deus do céu, que delícia. Gratidão, tá aqui. Já vou deixar aqui do ladinho depois pra nós dar umas mastigadas, que senão nós começamos a mastigar agora e não para, né? Bom, vamos direto pro papo. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero entender é o seguinte, como é que você foi cair nesse mundo maravilhoso da psicologia? Tava perdido em casa e aí deu um estalo. Então, vamos... Primeiro a gente precisa situar quem é Bravin, né? O Rodrigo Bravin era um cara que ele tinha uma lan house, na época que lan house era o topo de tudo, e a maior lan house de Minas era dele. A gente trabalhava lá em Governador Valadares, até que em um momento essa lan house faliu. Acho que era inevitável que isso acontecesse devido à evolução social, né? Tava cada vez mais fácil você conseguir um computador, você ter um acesso à internet. E aí o Bravin caiu em depressão num quarto, cara, de 3x3, talvez. E ele tinha 3 faculdades que ele tinha trancado. E a única coisa que ele tinha para fazer renda nessa época era um jogo online que chamava Tibia, um RPG 2D. E ele, por um ano, ele fez o dinheiro ali. Foi quando ele descobriu que a avó estava com Alzheimer. Caraca.
E a avó foi quem parou para cuidar dele, né? A mãe dele foi para os Estados Unidos quando ele tinha 1 ano de idade. Então, a avó dele largou o emprego e falou, não, eu vou cuidar de você. Inclusive, foi aniversário dela dia 30 agora. Olha que delícia. A gente, né, ela já faleceu, mas não deixa de ser lembrado. Sim. Inclusive, é aniversário da minha cidade no aniversário mesmo dela, dia. no mesmo dia. Olha que então, não dá lembrança nem boa. para esquecer, né? E aí, cara, eu falei, bom, então eu tinha juntado um dinheiro e estava pronto para ir embora do Brasil. A mãe morava fora do Brasil, morava nos Estados Unidos, e eu queria ir para Londres. A ideia da Europa sempre foi mais agradável, eu sempre curti uma coisa mais filosófica. Os Estados Unidos sempre foi uma questão muito financeira. Bom, com a minha avó naquela situação, não posso ir. Cheguei num consenso que era um cara em depressão com 130 quilos, tá? Sem formação, um quarto de 3x3. O que eu consigo fazer que eu vou dar conta de formar? Vou ter paciência. Eu amo filosofia. Só que eu nunca me imaginei numa sala. E filosofia era a única coisa que me permitiria, muitas vezes, seria ser professor. Porque ser filósofo, né, nos dias de hoje... Você praticava esporte nessa época? Não. Nada. E aí eu falei assim, o que é o mais próximo de filosofia? Psicologia. Mas eu não posso mudar minha vida só no quesito acadêmico. Eu preciso fazer alguma coisa com o meu corpo. Então, eu comecei a treinar e em 1 ano eu fui de 130 para 95. Que mudança. Isso. E eu fiz, eu fui lá e fiz o vestibular no meio do ano. Passei em primeiro lugar em psicologia, mas não fechou turma. Então, eu tive que esperar a próxima turma para poder entrar. A ironia do destino, né? Que não perdoa. Eu já tinha minha vaga garantida por ter passado. Mas na próxima turma, quem fez o vestibular e passou em primeiro ganhou bolsa. Caraca. Eu não ganhei bolsa. Mas tudo bem. Tá bom. Cheguei lá com 95 quilos e continuei estudando e, né, fazendo um treino e dieta. E eu falo que fazer dieta é muito fácil quando você está falido. Cara, fazer dieta só É ovo, arroz e carne. Não. Cara, vamos lá. Por que é difícil fazer dieta? Porque você conhece o iFood, porque você conhece a praticidade, porque você tem dinheiro para comprar alimento vida social, palatável. Né? Vida social. Agora, se você tiver dinheiro para comprar arroz e frango, cara, você vai comer arroz e frango. E era o que eu tinha. E na época, isso foi 2012, 2013, a gente não tinha esse combo de conteúdos que a gente tem hoje na internet. Facilidade, né? Não. A única coisa que eu sabia era que comer arroz e frango era... e não tinha nem porções, essas coisas e tal. Então, a gente começou ali, eu comecei, e ali eu fui cuidando da minha avó e tocando, né? Me formei em psicologia. E, cara, quando eu me formei, a ideia nunca foi ser da área do esporte. Quando eu me formei, eu tinha um shape bom e as pessoas começavam a me questionar por que eu não competia. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro nem para poder comprar um whey. Eu vou competir, acabei de formar, tipo assim, tudo lascado. Aí um começou, eu te ajudo com a suplementação. Aí um amigo virou e falou assim, ele é um nutricionista lá em Valadares, o Yuri, eu cuido da sua dieta. Ele já tinha competido, eu falei, pô, beleza. Fechou. Cuido da sua dieta. A arma principal você já tinha? Já tinha. E outra coisa, ele conseguia montar uma dieta dentro da minha possibilidade. Puta, isso é a melhor coisa, né? Nossa, quando você acha alguém que consegue ajustar, né? É um ponto que eu bato muito na tecla hoje, que as pessoas precisam entender, que dieta precisa ser uma coisa sustentável. Quando a gente fala de sustentável, hoje a gente tem uma pós lá na Uniguaçu, inclusive, onde eu sou professor na medicina esportiva e na bodybuilding coach. Lá nós temos uma pós de nutrição comportamental. Olha só. Que é uma nutrição voltada realmente ao comportamento do sujeito, ao dia a dia, que vai ser adaptável àquele sujeito. Não é muito aplicável a atletas. Atletas precisam outra realidade. Exato. Mas a nível de assertividade com o público,
não tem como ser melhor. O pessoal tem uma mania de querer sempre se equiparar com o atleta, só que não entende que a vida do cara é só isso, né? É o tempo inteiro o cara focado em todos os sentidos, que é o que a gente vai falar daqui a pouco até na parte psicológica da coisa, né? Aí é onde a coisa aperta, né? Então, o Rodrigo foi competir, ele estreou junto do Lelis, né? Não sei se você conhece, o Men's Physique da Growth. De nome, não tá me vindo na cabeça, não. No show, ele estreou e tava lá o Toguro, o Rei Physique e o Jason gravando. Eu ganhei, fui entrevistado, hype. Já dá aquela... Né? E aí eu consegui alguns patrocínios, fiquei ali por 3, 4 anos competindo, mas isso eu já fui fazer minha primeira competição com 32 anos. E aí chegou um ponto que eu fui muito realista comigo. Tem prática de idade. Eu tenho 32 anos, eu tive uma resposta maravilhosa, eu tive bons campeonatos, eu tive tudo, mas a gente não vive de campeonatos e troféus. A gente vive de dinheiro. E aí você precisa trabalhar. E trabalhar mesmo. Então, assim, é o que você falou, o atleta, ele vive para aquilo. Então, você não consegue ter uma dedicação integral e entregar realmente, agregar valor ao seu trabalho de forma diferenciada, porque você não consegue olhar para os dois lados ao mesmo tempo. Complicado administrar. O seu foco, o que é prioridade, tá? E aí eu falei, bom, comecei meu consultório, e quando eu comecei meu consultório, a minha ideia primária era fazer uma pós na área de sexologia. Caraca, olha só. Cara, eu me formei como psicanalista, e a psicanálise, ela, né, a freudiana, ela puxa muito pra esse lado. muito, né, para sexualidade, libido, mesmo que libido não seja o desejo sexual em si, e sim aquela punção, aquela energia que te direciona a algo. Que as pessoas confundem, né? Exato, Todo mundo acha que libido é só sexo. Né? Não, tô com uma disposição. Por isso que a gente fala às vezes, desculpa te cortar, tô com tesão de fazer aquilo. Exatamente. Esse é o ponto da libido freudiana. E aí, cara, eu fui dividir consultório com outro Rodrigo. Que eu conheci ele quando eu tinha 16 anos, e ele já era professor, ele ia na Lan House jogar. Na primeira Lan House que eu trabalhei, que eu não era nem dono. Da hora. E ele já era professor de psicologia. Um psicanalista, ele me ajudou durante a formação. E até hoje a gente tá no mesmo consultório. E ele falou, cara, que você vai mexer com sexologia, sendo que você é 100% da área do esporte? Você conhece todo mundo, você já tá no meio, você já tem um nome. Psicologia do esporte, cara. Olha o gancho aí. Aí eu falei, pera. E eu lembro que eu tava entrando no elevador ainda, e aí eu falei com a minha mulher, né? Não sei se foi áudio ou mensagem, eu falei assim, amor, eu tava com essa ideia dessa pós, e o Zanata falou isso aqui. Ela, eu acho que tem tudo a ver com você. Olha só. E eu falei, então tá. Vamos lá. As cabeças. Cara, e aí eu comecei a realmente assim, para onde ninguém tá olhando quando a gente fala do esporte? Porque as pessoas, estão olhando pro shape, elas estão olhando pro treino, elas estão olhando pra dieta. Não o processo, né? Até pro processo. Assim, se a gente pegar aqui, o fisiculturismo evoluiu muito. Muito mesmo. Hoje. Antigamente a gente tinha um coach que preparava... um coach só, ele fazia dieta, ele montava o treino, ele se organizava. Tudo, né? E a gente hoje tem um treinador de pose, a gente tem alguém que monta a dieta, a gente tem alguém que monta o treino e a gente tem alguém que acompanha o treino. A gente tem um médico, a gente tem um fisioterapeuta, então a equipe foi crescendo, foi se tornando algo multidisciplinar. Mas o tempo inteiro deixaram a saúde mental de lado. A mais importante. Esqueceram. Na verdade, vamos falar a real, né, Rodrigo? Ninguém nunca deu valor, né? Deu agora, depois da pandemia. Que ele falou, nossa, como é difícil lidar com os meus sentimentos. Como é difícil ficar trancado em casa sozinho, lidando comigo mesmo. E você sabe uma coisa que eu gostaria que você definisse? Porque muitas pessoas não sabem, né? Porque o que acontece? Todo mundo fala, não, porque é psicólogo, psiquiatra, blá, 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 mas ninguém sabe uma coisa que é
Parece boba, mas é essencial. Qual é o papel, né, da psicologia esportiva no atleta? Bom, vamos lá. Todo mundo ele é movido por algo muito simples. O seu cérebro. O seu desejo, a sua vontade de fazer as coisas. Então, esse atleta, ele precisa treinar, fazer dieta e ele precisa ser impecável nisso, tá? Mas a gente não consegue separar o atleta do ser humano. O ser humano que tem problema em casa, que é casado, que tem conta para pagar, que tem tudo isso. Então, vamos colocar um cara na vida desse atleta que vai entendê-lo, vai iluminar o ambiente para ele, para que ele consiga enxergar além do problema. E mais, alguém que ele possa depositar todas as tristezas, frustrações, alegrias, e que não vai bater no ombro dele e falar assim, poxa, eu também. Ou, você não sabe o que está acontecendo comigo. Sabe uma frase que eu odeio? Sei muito bem o que é isso. Exato. O ser humano, eu falo que ele é tão infeliz que ele tem inveja até da desgraça do outro. Se você virar e falar assim, cara, você não sabe o que aconteceu comigo, bati meu carro e tal. Ih, rapaz, eu também. Aí ele vai falar, isso aí não é nada. Isso aí, perto do que eu tô passando, sabe? Então, o ser humano, ele disputa. Eu tô achando o bico, sabe por quê? Porque eu tenho um papo isso com um brother meu que chama Alexandre também, e a gente fala justamente isso. Às vezes eu falo pra ele, velho, presta atenção, eu só quero desabafar, eu só vou falar, você escuta e depois não fala mais nada. Porque eu não quero... como é que chama, Rodrigo? Não é empatia, essa disputa de problema. Eu não quero que isso se torne um campeonato. Eu só vou desabafar. Se você quiser desabafar também, você desabafa. Acabou, morreu, eu sei o que eu tenho que fazer. Então, o lado positivo do psicólogo é que existe um sigilo, né, que protege o paciente. Então, não pode ser, por exemplo, usado contra você, falado, por exemplo, eu posso citar condições, situações aqui de pacientes ou situações que passaram, mas nunca citaria nada de forma que pudesse identificá-los, por exemplo. Sim. Tá? Então, assim, esse sigilo... Muita noção um pouquinho. Esse sigilo, essa confiança... Porque, por exemplo, você é casado. Você não vai reclamar da sua esposa com ela. Você não vai reclamar da sua esposa com seus amigos. Não deveria. Não deveria, porque todo mundo vai tomar antipatia dela e tal, e aí amanhã tudo fica bem, e o mesmo não deveria acontecer com a sua família. Então, o psicólogo entra aí. Ele vai ouvir, ele não vai julgar, ele não vai lidar, ele vai só falar, pô, mas espera aí, você já se colocou no lugar dela e olhou desse jeito? Sabe o que eu mais gostava quando eu fazia terapia? Eu ficava puto no bom sentido. Porque eu saía de lá pensando. Sabe, eu entrava assim e falava, hoje não vai ter problema nenhum. Saí daquilo... Hoje eu não tenho nada pra falar. Eu só vou falar que tá tudo bem. A hora que eu começava a falar metade das coisas, tá, mas e tal ponto? Por que você ainda não viu de outra forma? Pra que você foi falar essa porcaria? Eu vou sair daqui pensando nisso. Eu admiro muito o trabalho da psicologia justamente por isso. Porque o verdadeiro psicólogo, ele põe você pra pensar. Exato. Que é o contrário que as pessoas querem colo. Não. Acontece muito da pessoa chegar e falar assim, eu vim aqui para você me ajudar a resolver os meus problemas. Ou para você resolver os meus problemas. Falei, olha, se tivesse um lugar que eu pudesse ir, que alguém resolvesse os meus problemas, eu também iria. Mas sou eu que preciso resolvê-los. E assim como você. Eu estou aqui para iluminar o ambiente, porque às vezes você está enxergando só o problema. Cegueta total. Entendeu? Então, foi aí que eu vi que, assim, todo mundo preocupava com o corpo do atleta, com o desempenho do atleta, mas ninguém sequer olhava o atleta como um ser humano. Você não. O próprio Eduardo Corrêa, like a machine, mas não é. E hoje em dia, inclusive, ele fala muito disso. Se antes eu tivesse cuidado da minha mente... eu teria ido muito mais longe. Ramondino, competição lá nos Estados Unidos, pressão para tudo quanto era lado. Começou a transpirar, teve um erro ali, depois subiu de novo, voltou melhor.
O que você acredita ali? Foi psicológico que abalou... Vamos botar 100% na primeira subida dele naquele momento? Bom... Uma visão assim de fora. Não, eu não tô julgando. A gente tá querendo analisar dentro do teu aspecto, né? Tá, vamos lá. Antes de chegar no Ramon, eu quero usar um exemplo que é o Seban. Tá, Seban é um exemplo para tudo. Cristiano Ronaldo, ali, ó, focado, né? Ele leva a psicóloga dele pro backstage. Isso eu não sabia. Seban leva a psicóloga dele pro backstage. Olha a diferença. Porque ele entende, e ele em várias entrevistas fala do processo terapêutico, da importância disso. Caraca. Então, aí a gente já começa a ver um diferencial. Muito grande, por sinal. O segundo ponto, aí quando você me pergunta sobre o Ramon, vamos lá. O Ramon é um cara que ele estava lá no Acre, tá? Fazendo a calistenia dele, e ele foi descoberto. Uhum. Vamos trabalhar essa palavra? Uhum. Porque assim, o que está coberto é o que ninguém vê, descoberto, todo mundo está vendo. Ligaram um holofote no Ramon. Uhum. Eu não sei te dizer, só o próprio Ramon saberia, se ele almejou algum dia estar no lugar que ele está. Mas eu posso te afirmar que uma coisa o Ramon queria: sair daquela condição de vida e tirar a família dele de uma condição precária, colocá-los numa condição melhor. Ponto. E aí, talvez foi uma situação que foi ladeira abaixo. Isso aqui foi dando condição, foi gerando condição, e quanto mais condição se gera, né? E aí, hoje, eu sei que ele dá um suporte a toda a família dele. Ele é o que provê. Ele é o que provê. Então, ele chegou num ponto onde ele não pode parar, porque se ele parar, tudo que está atrelado a ele também vai cair. Uhum, entendi. Ok? Bom, aí tem os méritos sobre se ele gosta ou se ele não gosta, aí são coisas particulares, mas o Ramon é um adulto, e como todo adulto, trabalhando, a gente não come só o que gosta. Já dizia minha avó. Então, ele está ali para fazer o trabalho dele. Chegamos no Olímpia, tá? A gente teve, pré-Olímpia, a gente teve um Arnold Ohio. Sim. Onde eu, no meu canal, no YouTube, ainda fiz uma análise comportamental dele no palco, que ele estava a todo instante inseguro, ele não transmitia confiança, ele não transmitia felicidade por estar ali, ele buscava, né? Tipo, igual, minha esposa tá ali. Então, parecia que toda hora ele olhava para ver algum sinal, a aprovação de alguém, um ok, ele conferia as poses antes de fazer, sendo que a rotina de pose, ela é a mesma em todos os lugares, e é tipo assim, cara... Não tava forte psicologicamente, resumindo. Ali eu acredito que... Eu senti um pouco disso no Brasil, quando ele ganhou. Não. Você achou que ele tava bem ali emocionalmente? Super. Engraçado, a minha visão ali, não sei, acho que eu peguei ele pós-competição, devia estar muito cansado, mas a fisionomia dele, pra mim, parecia que ele tava cansado mentalmente e não fisicamente. Não, mentalmente sim, mas ele tava no palco. Tava presente, tava inteiro ali. Ele tava presente. Esse final de semana, inclusive, foi meu final... todo esse final de semana foi meu final de semana do top 2, né? Uhum. Andréa Gadelha subiu um dia antes na Wellness, pegou segundo lugar. A minha esposa subiu um dia depois, pegou segundo lugar. Aqui. O Livinho subiu com o Ramon, pegou segundo lugar. E o Fael Pro subiu lá na Califórnia, pegou segundo lugar. Louco. Cara, pô, que final de semana. Dá pra jogar na Nex aí. Então, assim... Mas quando... Vamos lá no Olímpia, então. Quando o Ramon sobe no palco e ele olha e ele não se vê figurando ali no top 3, liberar catecolamina é inerente, tá? Ele tá num... Que seria? Então, todo mundo tem... Não. Vamos lá. Você tem aí no seu corpo o seu sistema adrenérgico, Sim. que é o que dispara a luta e fuga. Tá, em um estado... tudo. Isso, adrenalina, noradrenalina. E aí, quando você tá naquele momento ali,
E de repente você é pego de surpresa. Quando você é pego de surpresa, o que você faz? Você luta ou você foge. Então, liberou ali adrenalina, noradrenalina, começou a suar. Não tô figurando entre... E aí o corpo começou a expelir água. Pá. Só que tinha uma coisa, cara. Ele transpareceu uma tranquilidade psicológica inabalável ali. Mesmo sob uma pressão gigantesca ali, dele tá naquele meio de gigantes. Analisa que ele tá derretendo no palco. Derretendo. E o Brion fala com ele, se limpa. E ele, tranquilo, ele se limpa, ele não desespera, ele não... Aí a gente fala do trabalho do inconsciente, tá? Que é quando o cara olha pro lado, putz, não tô entre o top 3, eu tô aqui no top 5, se bobear eu vou perder. E aí vem aquele despreparo, mas conscientemente ele tinha na cabeça, fiz tudo o que era para fazer, meu treinador passou, eu fiz, tinha que comer, eu comi, ou seja, a minha parte tá feita. Entendi. Se eu tô derretendo, essa responsa não é minha. Porque uma coisa que eu falo muito sobre a transparência do atleta com o treinador é essa. Isso a gente caracteriza como inteligência emocional? Algo treinado que prepara ele para isso? Exato. Mas algo de consciência de autorresponsabilidade. Tá? Então, assim, quando existe uma boa comunicação treinador-atleta, eles seguem onde eu faço o que precisa ou eu faço o que você manda. E aí, no final, se deu certo, a glória é nossa. Se deu errado, o erro é seu. Porque eu só segui um manual de instrução que você me passou. Fiz o que tinha que fazer. Eu fiz o que tinha que fazer, exatamente. Então, para mim, ele transpareceu essa tranquilidade. Eu fiz o que tinha que ser feito. E não... Prova disso, a gente vê agora. Cris Aceto se mantém na equipe, teve a troca do faixa, né? Muitas coisas são especuladas e não vou te falar assim que num contexto, na minha crença pessoal, manter o Aceto foi a melhor ideia. Porque o Ramon não foi um cara de muitos treinadores, então ele não conhece uma grande variação de finalizações e estratégias. Seria bom até por uma questão de evolução, né? Isso, não só evolução, mas uma situação comparativa. É muito comum que os atletas Sair da zona de conforto. Isso, migrem, vão conhecer outras histórias, né? Mas ele, por fidelidade, talvez, ou também em uma conversa com o Cris, aonde chegaram, olha, a gente precisa mudar as estratégias. Uma coisa que provavelmente não falta pro Cris são cartas na manga e estratégias diferentes. Sim. Ponto. Fez Jay Cutler campeão 2 vezes, cara. Então, assim, ele tem sei lá quantos títulos. É um cara bom. Mas uma coisa é garantida. Mudou o treinador dele aqui, que tá puxando os treinos dele. Sabe o que isso significa? Que ele saiu da zona de conforto. Zona de conforto. Que... Eu vou para uma sessão de perguntas agora, porque... Cara, eu vou te falar que o bate-papo para mim, eu gosto tanto desse tema, que eu já tô falando logo no começo que a gente vai ter que marcar outra mais para frente. Porque eu amo trabalhar com a mente. Eu odiava. Mas eu tenho que dar o crédito aqui para um brother, que eu vou mandar um abraço. Vitor, a culpa é sua. Ele era o único profissional de educação física na minha época que ele me enchia o saco sobre inteligência emocional e eu não entendi o que era. Eu só fui entender mais velho. Mas ele sabe que o mérito é dele pelas broncas que ele me deu. O que eu queria aproveitar e perguntar pra você é o seguinte. Você atende uma demanda... Poker eu entendo. Assim, o trabalho direto. O cara precisa ter emocional fodástico. Mas você trabalha com pessoal do poker, do fisiculturismo, vaquejada, que é uma crossfit, beach tênis. Pulei alguma coisa, não? Cara, não. Tô começando agora... trabalhar com o pessoal do Moto Velocidade. Eu conheço o César Barros, já veio aqui. Então... Desculpa, o Alexandre Barros, já dei aula pro filho dele também. Então, Gírios, pentacampeão brasileiro. Eita! Ele é lá da cidade. Que aí da hora. A gente tá trocando aí pra ver se a gente começa um trabalho. Comece, não pense 2 vezes, vá, porque muda muito. O Alexandre, se eu não me engano, o Alexandre Barros, acho que ele tinha alguma coisa parecida com isso. Ele não tinha um psicólogo, mas ele tinha um trabalho
muito parecido, que eu lembro ele comentar, e faz toda a diferença. Agora, dentro desses vários segmentos, tem alguma coisa que você identifica que os atletas têm a mesma dificuldade? Nunca é bandejão. Mas, às vezes, tem um ponto que a gente fala, ó, o atleta normalmente ele tem isso, igual, não importa a modalidade. Cara, É difícil, né? é muito peculiar, porque assim, o fisiculturismo, eu tenho pra mim que é o esporte mais difícil de se trabalhar. Emocional. Porque a gente trabalha com várias variáveis, que a gente trabalha com uma polifarmácia gigantesca, então seu entendimento de farmacologia tem que ser muito bom, tá? Até porque quando a gente fala das derivações, né, hormonais, sejam elas derivadas de hormônios estimulantes ou até pela própria dieta, um zero carbo, um treinamento excessivo, né? Quando a gente está falando de atletas aí Olímpia, Pro, em busca de um Procard, por exemplo, a minha esposa ficou 40 dias aí à base de tilápia e folhas e fazendo 3 horas de escada por dia. Tipo assim, isso são coisas que eu vejo em atletas buscando um Procard ou atletas profissionais já. Uma vez perguntaram pra mim, só um parênteses, por que você não pensa em competir uma vez? Eu falo, porque eu não tenho psicológico pra isso. Eu não vou mentir. A esposa dele tá aqui atrás, eu não sei como é que vocês têm cabeça. Uma vez eu fiz uma brincadeira com uma amiga, que ela depois ela pediu desculpa, mas ela quase me matou. Ela tava almoçando na minha frente e eu tinha acabado de comer um pão de mel. Sabe o que eu fiz? Falei, ó, o papel aqui na sua frente, só pra você sentir o cheirinho. Ela quis me matar. Depois eu entendi o que era. Eu mexi com o psicológico dela, absurdo. Cara, então, ter um psicólogo esportivo é justamente entender isso, porque as pessoas me chamam e falam que eu sou muito defensor do Ramon. Muito. E eu falo, cara, eu acho que ninguém se coloca no lugar dele. Esse é o problema. Você tem noção de que você está em Contest com 2 filhos pequenos em casa, aniversário do seu filho, e ele fala assim, papai, o primeiro pedaço do bolo é seu. E você fala, não posso comer. O papai tá de dieta. Não, e fora, eu vou acrescentar um negócio. Eu fui muito defensor dele, porque assim, admiro muito as pessoas hoje do meio fitness, que são referências como influencers, só que quando ele tava competindo, já era. E errou, e não sei o quê, e não sei o que lá. Eu falei, cadê o apoio do brasileiro em cima do atleta? Mas é com todos os atletas. Vai lá fazer. Chega até onde ele chegou. Foi uma discussão com um colega, eu falei com ele, ele falou, mas o Ramon vive pra isso, não sei o quê. Ele ganha 1 milhão pra fazer isso. Eu falei assim, tá, ok, eu te pago 1 milhão, ganha o Olímpia. Mas... ganha o Olímpia, pô. Se é 1 milhão, você ganha o Olímpia, então pega aí 1 milhão, ganha o Olímpia. Vai lá. E, cara, não faz. Então, assim, o fisiculturista, ele tem esse problema da polifarmácia, que é bem particular dele. O pessoal do poker, cara, é o entendimento de que dinheiro não é dinheiro. Dinheiro pra eles é ferramenta. Caraca, isso é legal, hein? Pensa comigo aqui. Porque se ele ficar preocupado com dinheiro, ele perde todo o jogo, perde noção do jogo. Cara, pensa comigo. Você vai capinar um lote. Certo. Sua enxada é sua ferramenta. Se ela quebrar, você precisa trocar. Sim. Se ela perde o fio, você precisa afiar ela, molar ela. Exatamente. Então, você vai para uma mesa de poker, vai jogar, e você perdeu, seja à noite, seja uma mão, seja o que for, e quando eu falo de perda, eu falo de 20, 30 mil dólares no stake, ok? A sua ferramenta quebrou. Você não perdeu dinheiro. Perdeu a ferramenta. Você perdeu a ferramenta. E amanhã... E se você não entender isso, amanhã você não volta para a mesa. São 2, 3 dias de bad. E 2, 3 dias para um atleta de poker, cara, o cara vai deixar de fazer, às vezes, 40, 50, 70 mil dólares. Tá? Quem joga presencial, principalmente, porque ficou triste, chorando que perdeu 10 ou 12. O cara tem que simplesmente ser frio, calculista. Não, ele tem que entender que o dinheiro para ele é uma ferramenta. Você sabe que eu tenho medo de quem joga poker. Medo no bom sentido, porque o cara, eu vejo assim, quem tá de fora, né? Eu vejo assim, o cara, ele tem um controle mental muito grande. Primeiro que ele não pode expressar nada. O cara tá com a mão maravilhosa ali, se ele der qualquer lance, ele já entregou o jogo. Cara, depende. Essa questão são variáveis enormes. Às vezes a pessoa, ela demonstra até para confundir o adversário. Né? Muito do poker roda em torno do blefe e não em torno de boas mãos. Às vezes o jogador passa 6 horas num cassino e ele jogou, sei lá, 10 mãos, 15 mãos.
Então, Verdade. um grande problema é que muitos jogadores eles estão lá sentados na mesa, com o celular na frente, assistindo uma série e fone de ouvido. A carta veio, não é o que ele queria, fold. Tô fora. Quer dizer, pra ele, ainda ele se distrai com outra... Eu não conseguiria. Quer dizer, Então, legalmente falando, eu não conseguiria. não é o ideal. É como você treinar uma pessoa que tá usando fone de ouvido. Não vai entender nada do que tá fazendo. Não, cara, eu tenho uma resistência a fones de ouvido, não é justamente por isso. Eu tenho uma matéria que eu dou lá na Uniguaçu, que é na psicologia esportiva, que é um assunto que é foco, interno e externo. Então, quando a gente figura a ideia de foco interno, né, é a nossa percepção, às vezes inconsciente, do que está acontecendo, enquanto o foco externo é tudo que nos afeta do lado de fora. Por exemplo, o toque do personal trainer. Você precisa contrair aqui, ok? Então, vamos lá. Você está fazendo uma série de agachamento. Sim. São 10 repetições. Qual a música que você mais gosta para treinar? Às vezes um rock, por exemplo. Tá. No meu caso. Vamos lá, você está ouvindo Metallica, som máximo, 5ª repetição, a música acaba, entra a propaganda do Spotify. Eu treino de ontem. Falta 5 repetições, e aí, inconscientemente, o que a gente costuma fazer quando cai numa música ruim ou alguma coisa? Trocar. Para o treino e vai trocar, né? Então, normalmente você não vai parar se você estiver agachando com uma boa carga ali, né? Mas você perde totalmente a cadência do movimento, você perde a atenção. E a gente tem um artigo, por exemplo, que fala da importância do foco. Esse artigo fala que quando você está focado na musculatura-alvo, e você tem 100% de foco, você consegue um recrutamento de até 30% a mais das fibras musculares. A frase que Arnold falava, treine bíceps pensando no bíceps. Exato. Olha como... A conexão mente-músculo, ela é real. Então, qualquer coisa que está acontecendo ali, principalmente que você se coloca, te distrai. Muitas vezes, por exemplo, é comum, tanto eu quanto a Adri, né, que é minha esposa, tá com um fone de ouvido no mudo. Só para ninguém atrapalhar? Para ninguém atrapalhar, porque os novos fones ele tem um abafamento acústico, que é um isolamento de ruído. Então, você não escuta nem a música da academia, nem a conversinha que está rolando do lado, nada. Você está ali por conta de focar no que você está fazendo. E isso faz toda a diferença para tudo, né? Se você pensar em um atleta, isso é a diferença. Vamos pensar na ideia da estética, e numa clínica de estética, ajuda o atleta em alguma coisa? Ajuda, cara. Ajuda? Claro que ajuda. Se você estiver fazendo 100%, 2%, 3% ali é um bônus. Ah, tá, entendi. A finalização, o toque final, digamos assim. Exato. Se você fizer 100% de tudo, qualquer coisa que um ou outro não estiver fazendo, por exemplo, seja um cuidado maior com a pele, porque não adianta você falar comigo que, o cara vai lá, faz uma limpeza de pele, o cara vai lá, faz um esfoliamento na pele, marca de espinha, essas coisas na hora da pintura, tudo isso faz diferença. É uma diferença, é um plus, tá? A gente não está falando que a estética vai transformar uma pessoa em um atleta. Não. Mas a gente está falando que um atleta pronto, a gente pega 2 atletas e um vai numa clínica de estética, por exemplo, e ele se cuida, ele tem um cuidado com ele, a probabilidade dele ter um plus, um benefício ao lado do outro existe, claro. Eu vou pegar o exemplo da Graciane, quando ela faz aqueles procedimentos estéticos, ela tem uma vida totalmente regrada. Quando ela vai fazer alguma coisa lá, para ela faz mais efeito ainda. Uma massagem, um cuidado de pele, uma tudo drenagem, mais. cara. É a mesma coisa, quem se cuida e faz uma coisa que melhora o aspecto vai ter mais evolução. Exato. Rodrigo, tudo isso que a gente está falando, você coloca isso dentro dos seus cursos de pós-graduação? É uma matéria lá dentro? O que você ensina dentro dos seus cursos? Então, vamos lá. Na medicina esportiva, cara, ela é bem voltada ao conceito da saúde mental do médico, tá? Porque hoje o maior índice que a gente tem, assim, a nível de trabalho com índice de depressão, ansiedade, são os médicos. Caraca, isso eu não tinha ideia. Quase de 85%. Já tiveram
ou estão com depressão ou processo ansioso, sofrendo de burnout ou alguma coisa do tipo. Pela pressão de cuidar dos outros? A própria profissão traz isso? Ou é uma característica... Cara, aí a gente entra em um dos temas das aulas, que é até mesmo o ganho por demanda. O plano de saúde hoje paga R$50, R$40 uma consulta. Caramba, o cara tem que fazer um monte. Exato, para ter uma qualidade de vida. Um plantão de um médico, se eu não me engano, gira entre R$1.500 a R$2.000. Um plantão. Pô, passar a noite inteira ali. Exato. O professor de educação física ganha mais trabalhando menos. Ente- Fazendo uma comparativo, né? Então, você está entendendo? Não é tão simples assim ser médico. E lembrando que, claro, você perde um paciente, aqui é uma vida. Você não está perdendo uma ferramenta. Sim. Responsabilidade muito Exato. grande. Qualquer erro. Então, assim, ali a gente, né, eu começo falando sobre a saúde mental do médico e aí, como é medicina esportiva, a gente vai falar de interação medicamentosa, né? A gente vai falar de alteração psicológica com uso de hormônio estimulante, a gente vai falar de transtornos psicológicos básicos no meio do esporte, anorexia, bulimia, vigorexia, né? Muito, Distúrbios de imagem no geral. A gente vai falar aí da própria autoridade do médico, né? No meio em que ele quer atuar. Uhum. Porque uma coisa é fato, primeiro a pessoa te compra, depois ela compra o seu trabalho. Sim. Tanto que médico normalmente a gente pergunta quem você pode me indicar, né? Então, Exato. é aquela coisa E aí, que você antes de olhar, você vai olhar assim, se é um médico do esporte, você vai num cara de sobrepeso? Você vai num cara que não treina, não faz uma atividade física? O ser humano procura semelhante. Então, por que normalmente os meus pacientes me procuram? Porque eu sou um cara que já competiu, que já fez uso de esteroide, que já fez tudo o que podia, que estudou, então eu tenho conhecimento empírico e acadêmico. Faz toda a diferença. Exato. E, poxa, esse cara me entende, que ele já passou o perrengue também. Você falou uma coisa da parte... A gente passou, mas eu queria voltar um pouquinho. Quando você falou da parte de dieta e de uso de fármacos que acabam mexendo com a parte emocional, humor e tudo mais. Eu acho, às vezes, assim... A gente ainda vê muito relato disso, né? O fulano tá soltando fogo pelas ventas, porque, além de estar tomando muita coisa, tá fazendo dieta e tudo mais. Eu aprendi que, por exemplo, eu que tive muita ansiedade, identificar os gatilhos e trabalhar em cima deles. Então, para um competidor que ele sabe que tudo aquilo que ele está passando tem um porquê, no sentido de por causa dos esteroides anabolizantes ou por causa da dieta, esse trabalho seria mais fácil o cara saber administrar as emoções dele, porque ele consegue fazer esse resgate. Opa, isso aqui é um gatilho do que eu tô tomando que me joga para um estado emocional muito alto e eu preciso controlar. Seria isso? Então, também funciona dessa forma. A gente tem o hábito de ouvir para responder e não ouvir para entender. O que o sujeito quis me dizer? Isso é em tudo na vida, não é só no ouvir. A gente tem o hábito de reagir por emoção e não reagir consciente. Então, eu levo os pacientes muitas vezes a perguntas, tipo, você é assim ou o hormônio está te deixando assim? Depois que você tiver essa resposta, você age. E aí, muitas vezes, as pessoas entendem que o hormônio não cria nenhum monstro, mas ele dá aquela afrouxada nas correntes. Então, eu sempre comparo... Poxa, vamos pegar aqui, ó. Aqui cabe um litro d'água. É 1 litro aqui? Deve ter mais. Deve dar 1,5 litro, eu acho. Okay. Eu acho. Então, aqui cabe 1,5 litro. E aí, essa é uma pessoa normal. Todo dia cai uma gota ali e em algum momento isso vai encher. Pegamos um usuário de esteroide anabolizante e aquele pote se transforma aqui. Aqui cabe quanto? 300, 400 ml? Vai continuar caindo uma gota do mesmo jeito. A diferença é que vai encher mais rápido. Vai transbordar fácil. Então, fazer terapia para um atleta de fisiculturismo é estar sempre esvaziando. É a oportunidade de não deixar transbordar. É obrigação fazer.
Não, eu vou colocar. Se você não pode falar, eu falo. É obrigação. Eu lembro que a pessoa mais famosa sobre a psicologia foi na época da seleção brasileira com o Felipão, lembra? Sim. Aquela professora chegou a dar aula pra gente na faculdade, bem na época. Em compensação, na última Copa do Mundo, o que a gente ouviu, os psicólogos, foi que não precisava de psicólogo na seleção brasileira. Não precisa mesmo. Tanto que a prova tá aí. E aí, no final, quando o título foi perdido, a gente via atletas chorando no chão do campo. Que nem criança. Que nem criança. E o treinador dando as costas e deixando eles sozinhos. Porque, de acordo com o treinador, não precisava de psicólogo, porque tinha ele. Grande apoiador, eu lembro. Foi a cena mais feia que eu vi no esporte. Qualquer time americano, assim, o cara cai lá, o técnico, o coach... A primeira coisa que ele faz lá é abraçar os atletas. Então, assim, cara, a gente está vendo agora alguns jogadores de futebol falando da importância e tal. E ainda assim, a gente encontra resistência, como se eu não me engano, no Flamengo recentemente. Foi falado que psicólogo era bobeira, né? Então, assim, a gente encontra sempre... essas barreiras. O salário de psicólogos em times de futebol são horríveis. Horríveis. Você sabe qual a visão que eu tenho? É que os mais cabeçudos, eles têm a visão que a psicologia vai afrouxar o atleta. É um pensamento pequeno, porque ao contrário, vai fortalecer, vai dar independência. Cara, o que é pior, assim, é pouco salário, é pouco dinheiro, para muito trabalho, e o trabalho ainda não é valorizado. Essa é a grande realidade. Mas eu tenho visto que alguns atletas têm buscado fora, e é uma coisa que tem sido trabalhada hoje em todos os âmbitos de times, inclusive de esportes eletrônicos, né? Os times de esportes eletrônicos, por exemplo, normalmente eles têm um psicólogo. Caramba, os gamers. Muito comum, muito comum. Olha só. Eu vou falar pra você, desacreditei. Achei que a última pessoa que eu iria procurar. Cara, muito comum. Inclusive, tem um psicólogo que chama Bernardo. Eu chutaria que ele tem ali uns 60 e poucos anos. E ele tá com um time na China. De gamers. De gamers. Olha isso. E ele assim, ele até onde eu sei, ele e a Luciana são ali pessoas que são destaques aí, né, na psicologia esportiva, nos esportes. Mas o que eu tenho visto é que os players, os jogadores, tanto no futebol quanto no esportes, eles estão começando a buscar psicólogos de forma independente. Já que não querem me trazer, eu vou fazer o meu melhor. Não, como o Cristiano Ronaldo, né? No esportes, por exemplo, tem, mas eu acho que é muito uma questão de independência mesmo. E eu não sei qual que é a proposta que as organizações oferecem. Se é tipo, você vai ter uma sessão terapia em grupo, ou vai ser uma sessão individual, né? Tem que ter os dois, né? O grupo e o individual. Exato. Porque ali existe uma coletividade. No meio do fisiculturismo, a Soldiers Nutrition, que é a minha marca, né, que estão aí, né, vestindo essa camisa, ela... Dá pra ver? Veja nos stories depois. ela é a primeira marca a ter ali um psicólogo esportivo, tá? Então, assim, aí você vai falar comigo assim, poxa, mas a Max tem. Não. Não? O Wesley Delanogari é da Max, mas ele não é um psicólogo esportivo. Entendi. Ele é formado em psicologia, ele é um neurocientista. Então, vamos lá. Você passou mal, você está com um problema de coração. Você vai procurar quem? Um clínico geral, um neurologista, ou você vai procurar um cardiologista? Cardiologista, né? Então, para trabalhar com atleta, você precisa de quê? Um psicólogo esportivo, direcionado. Exato. Especificidade. Exato. Você já assistiu um seriado chamado Billions? Já assisti. Cara... Olha, eu fiquei apaixonado pela psicologia quando eu vi aquela mulher... Que você sabe que só um parênteses, esse seriado ele não acabou, né? Ele acabou. Mas ele parou de passar na Netflix para passar na Prime dos Estados Unidos. Não tem as últimas aqui no Brasil e você não consegue assistir
por briga de empresa. Cara, então eu vou te falar assim. Putz, nossa, você citou um negócio muito forte. Eu amo essa série. Eu amo. Porque há 4 anos atrás, quando foi aberto o primeiro CT, de marca, não vou citar o nome, eu tive uma reunião e falei assim, a minha proposta é ter dentro do CT exatamente o que tinha no Billions. Nossa. Que é uma sala... Me chama pra ir lá que eu quero estar lá também. Uma sala com um psicólogo lá o dia inteiro para o atleta. O atleta chegou para treinar, não tá legal, ele entra naquela sala, troca uma ideia, dá um reset, vai treinar bem. Ou o atleta marca o horário, vai... Mas o psicólogo tá ali, vamos falar assim, né? Seja em turno, seja num horário, durante todo o dia, de segunda a sexta, para dar suporte. Meu sonho. Para quê? Para o cara poder performar. Hoje, sinto a falta de estar com um profissional da área justamente por causa disso. Porque você chega uma hora que você estabiliza tanto, você trava tanto, que todo mundo vem falar, Ale, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? Fala, eu não consigo organizar as ideias, porque como é que eu vou fazer? É muita coisa. E eu imagino o atleta em si, ele tem que organizar tanta coisa, por mais que ele tenha profissionais, ele tem que organizar a dieta dele, a família dele, o trabalho dele, porque normalmente não é às vezes só atleta. E não ter um cara por trás para dar esse apoio emocional. Cara, pensa assim, são uma média de 4 a 5 patrocinadores. Então, isso quer dizer que você tem compromissos, agendas, gerar conteúdo, produzir, Porque assim, vai ser editado, vai não sei o quê. Mas o próprio sujeito, ele tem que produzir. Se ele não produzir, não tem o que editar. Sim, exatamente. E ele tem que conciliar isso com a vida pessoal. Então, assim, imagina que o cara passou 1 milhão de problemas, ele chega no CT para treinar, ele abre a porta e fala, cara, não, eu vou ali. Que é o que acontece na série, né? Às vezes as pessoas estão com problemas. Eu lembro de ter... O próprio... esqueci o nome do principal da série, que é o dono. Ele Wax. mesmo. Wax. Ele entra... E tem hora que ele trava, ele vai lá, dá 2 minutos de conversa, um negócio nada a ver e volta com insight absurdo. Insight absurdo, exato. Tanto que eu peguei um corte da Taylor, na época, e apresentei para o segundo CT que foi aberto. Onde a Taylor entra, que é um personagem, né? Ela entra e na sala da psicóloga e ela fala, cara, eu travei, os negócios não estão dando certo, eu tô errando aqui. E aí ela escuta 3 frases da psicóloga, sai, resetou. É a carequinha, né? É. Que ela participou do John Wick. Isso. e aí ela sai e, cara, acabou, resetou ali. Então, assim, eu ainda sonho em ver isso em um CT. Por quê? Porque as empresas hoje oferecem para os profissionais o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, tudo, mas não tem o psicólogo. E quando eu falo o psicólogo, e às vezes algumas empresas até, eu já ouvi esse feedback, o atleta vai ter medo de falar as coisas e você passar para a empresa. Pois é, mas aí cabe, né, deixar claro para esse atleta que existe uma lei de sigilo, né, paciente profissional que não pode ser quebrada, independente do valor que a empresa pague. Você fez eu lembrar daquela cena do Tropa de Elite, a hora que o comandante trava, ele... Então, se você for reportar isso aos meus superiores, eu vou falar de um amigo. Mas, gente, tem que perder esse medo. Você vai reportar, você não vai reportar, peraí, não interessa, você tem que ver o seu... Não vai reportar, não cabe reporte. Mas é o teu crescimento ali, quer dizer, você vai ficar se privando mais um pouco ainda de poder evoluir, você está preocupado com uma coisa que não vai acontecer. O nível de ansiedade do caramba. A proposta na Soldiers é justamente essa, é dar aos atletas um suporte psicológico e emocional, o que a gente ainda não viu em nenhuma empresa, né? Não ficar limitado ali aos profissionais. Você acredita que isso seria a maior falta hoje dentro do mercado esportivo? Essa... Valorização. Valorização. Saúde mental. Eu vejo isso como uma deficiência grande. Uma deficiência grande, porque assim, as empresas e patrocinadores são capazes de oferecer tudo. Literalmente, elas oferecem tudo. Elas oferecem roupa, estadia, viagem, alimentação, tudo. Médicos para acompanhar. Mas quando fala de saúde mental... Nada, né? E é um pouco precário, porque assim, falta um pouco de opção também no mercado.
Profissionais como você hoje, quantos tem? Pra mim, só você. Mas tem mais alguém que faz um trabalho parecido, similar aí no mercado? Bom, vamos lá. Cara, se a gente for dentro do quesito que o atleta ele tem expectativa, porque é o que eu falo, os semelhantes se buscam. Uhum. Então, psicólogo que já competiu e tal, e a expertise é esporte, tem eu, tem a Jana e tem uma outra mulher que eu não sei, mas tanto até o ano passado, eu sei que a Jana e essa outra mulher, elas estavam mais ligadas ao contexto esportivo, elas estavam competindo ainda e não sei se a prioridade delas é a psicologia esportiva. Entendi. Ok? A gente tem bons psicólogos, temos o João Clivati, temos o Enzo Collin, são bons psicólogos, nunca competiram, Uhum. né? E aí, mas então se for colocar assim, no lugar que você está hoje, né, de experiência prática e acadêmica, só tem eu. Que é uma sobrecarga para você, mas ao mesmo tempo também é uma demanda, né, muito pequena para o mercado gigantesco. Pô, hoje a gente começa pelo Arnold. O tamanho de um evento daquele com vários atletas. E outra, você não atende só atletas do fisiculturismo. A gente está dando ênfase porque é onde a gente gosta, onde a gente tem um convívio. Mas aqui no começo a gente falou, você atende pessoas que... vaquejada, Não, tem crossfit. O ano passado... Crossfit acho que é um trabalho mental também o fortíssimo. ano passado, eu tava com atleta no Olímpia e no CrossFit Games, que é o mundial, né? Do CrossFit, que é a Júlia Cato. Então, assim, a gente foi 2 anos, né? Foi 2022, 2024 pro Games. Uhum. E esse ano, e já tem 3 anos seguidos que eu tenho atletas no Olímpia. 2025, eu já tenho 2 atletas já classificados, né? André Gadelha e Rafael Oliveira, Mensezik e o Wellness já classificados para o Olímpia 2025. Isso já estava antes do ano ter virado. Vamos ver o que o 2025 prepara, né? Quantos atletas eu vou ter lá. Vai vir uma cacetada. E vou falar pra você, viu? Se em breve você vai ter um apresentador de podcast, porque eu sinto uma falta danada. Tem uma coisa que eu valorizo muito hoje, que eu falo que é a inteligência emocional, né? Eu sempre gosto de bater nesse martelo, porque ninguém consegue nada se não estiver bem consigo mesmo. O ser humano, ele só terceiriza. Cara, vamos lá. O que você faz se você não estiver bem com você? Você entra para treinar. Não, você entra para treinar e a sua cabeça está no problema. Você vai fazer uma dieta e você não consegue seguir aquela dieta, porque seguir a dieta é um contexto de fazer o que precisa, não fazer o que quer. E muitas vezes a dieta, ela não te gera dopamina, ela não te gera a saciedade emocional, porque ela não é palatável. Ela é o que precisa ser feito. Não adianta alguém falar comigo que ama comer arroz e frango, arroz e peixe, ou salada e peixe todos os dias, né? Porque por mais que você goste, mesmo que você coma picanha ou sushi todo dia, em algum momento você vai travar. Então, dentro desse contexto, se o atleta não está com a mente realmente habilitada, preparada ali, a gente consegue sim chegar, colocar no palco e apresentar um bom físico. Mas daí a chegar em 100%, olha, é outra história. Eu acho que a gente consegue levar o esporte, e eu não falo só do fisiculturismo, eu falo de todos os esportes, para um outro nível, se a gente conseguir colocar o sujeito, não só fisicamente no lugar que ele está, mas mentalmente também. É só. Ó, vou aproveitar aqui, ó, vou colocar para vocês verem aqui a barrinha que a gente estava falando. Vai vazar um pouco a esposa lá do outro lado, mas eu não vou mostrar inteiro, porque eu sei que mulheres, se eu não tiver arrumada, não me mostra. Então, ó, vou colocar aqui para vocês verem, ó, a barrinha aqui, ó. Essa daqui que você falou, o quê? Que sabor que é essa aqui? Cara, pão de mel, que você falou que comeu. Eita, agora você vai experimentar lá, vai. Vamos lá, então. Vamos ver, cara, vamos. se parece o pão de mel que você fez figa lá na sua amiga ou não. Nossa senhora, gente. Aí acabou. Isso aqui, eu tô de dieta, hein? Isso aqui não vai fazer furar, não, né? Cara, não, tá. É proteica, vamos lá. Isso aqui é pão de mel. É ou não é? Isso aqui é pão de mel.
A textura de pão de mel. Aham, exatamente. Mano, isso aqui é muito bom. Peraí que eu deixei cair aqui. Eu deixei cair o papel aqui. Nossa senhora! Vale a pena. Que delícia Cara, isso aqui. muito bom, né? Essa aqui é a sua empresa ou uma empresa que patrocina? Não, a empresa que me patrocina, a Soldiers. Né? Parabéns, gente. Venham aqui falar desse produto. Estão convidados para vir ser entrevistados aqui. Nossa, que delícia isso aqui. Agora eu vou comer inteiro. Fazer o quê? Cara, a Fabi e o Yuri são assim... São de Minas? Não, cara. São aqui de São Paulo. Ah, então, por favor, convida eles para vir aqui São para conversar com conhecidos eles. aí como o rei e a rainha da creatina, né? É a empresa com a creatina mais barata, assim. Melhor custo-benefício do mercado. Né? A primeira empresa a entregar aí 1 quilo de creatina. Caramba! Foi a primeira. Não, mas que delícia. Não. Estão convidados para mim falar, esse pão de mel, gente, de verdade. Isso aqui é pão de mel. Cara, aí é aquela coisa. Garante aí usando o cupom BRAVIM. Dá um desconto especial aí. Ah, aproveita aí que é... Aproveita. Fala do site, fala do Instagram deles aí. Vamos fazer o seguinte, no seu Instagram tem, não tem? Tem. Então, ó, tá aqui, ó, o Instagram do Bravin, tá? Primeiro, lógico que é o nome dele que tá aparecendo, Antônio Rodrigo Bravin. E o Instagram é o contrário, é bravin.rodrigo, né? E aí você, com certeza, lá vai ter o link pra essa barra deliciosa. Cara, e essa aí é de coco, é de beijinho. coco. Cara, É beijinho? foi lançamento aí essa semana, né? Semana que passou, os 2 novos sabores. E assim, chegaram de maneira impressionante. Dá pra ver aqui, gente? Não sei se tá dando pra ver. Tá, Dá, tá né? ali. Aí, ó. Câmera do iPad. Pô. Cara, mas assim, as pessoas perguntam muito, igual você falou, eu tô dieta. Bom, você é atleta? Não, você não vai competir, né? Não, porque Então, essa neura, né? Não é porque essa neura, é assim. Vamos lá, se a gente pegar aqui essa tabela nutricional, a gente vai ter aqui nessa barrinha, vamos lá, 10 gramas de carboidrato, ok? E 10 gramas de proteína, Certo. ok? Então, beleza. Você concorda comigo que é muito melhor 10 gramas de carboidrato, 10 de proteína do que comer um bombom? Pô, primeiro que você vai ter açúcar, leite... Gordura. Gordura e condimento pra caramba. Então assim, eu tento sempre esclarecer para as pessoas que quando a gente fala, por exemplo, de nutrição comportamental, é justamente disso. É de dar opções para as pessoas, tipo, as empresas têm investido muito nisso, em snacks, Por quê? Porque, a pessoa não precisa cortar o doce da vida dela, mas o doce não pode fazer parte da rotina. Ponto. Então, se você está no carro, segunda-feira, 2 da tarde, meio da correria, é muito mais saudável você pegar uma barrinha gostosa e comer do que você ir ali e tipo, sabe, abrir um bombom, pegar um doce, um docinho, alguma coisa do tipo. Então, a nutrição comportamental é justamente isso. Criar adaptabilidade dentro do contexto de vida do sujeito, que ele vai conseguir seguir um planejamento dietético saudável sem extrapolar nada. Inteligência emocional. Saber substituir as coisas que não fazem bem por coisas nutricional, né? também. Tudo, né? Saber usar os mecanismos, as ferramentas que tem por aí para manter, né? Não adianta. Cara, eu lembro que há muito tempo atrás eu parei no último ano de designer gráfico, né? E na época tinham lançado sei lá quantos Photoshops novos e eu estava usando o 7 ainda. E eu cheguei para um professor e falei assim, não tô resistente para atualizar, mudou muito o layout. Ele virou para mim e falou assim, mas para que você vai mudar? Se com o 7 você faz o trabalho melhor do que o pessoal com o CS2 na época. Eu falei, mas deve ter mais ferramenta. Ele falou, a melhor ferramenta é que você sabe usar. Olha só, verdade. Eu gostava muito do CorelDRAW. Eu mesmo, cara, nunca foi meu forte. Não? Eu sempre gostei de edição de imagem. É porque apareceu para mim o CorelDRAW primeiro. Acho que eu gostei do mecanismo dele, né? O Photoshop até hoje não sei mexer. Cara, o Corel pra mim sempre parecia um paintbrush avançado.
Um Canva hoje. Não, pô, o Canva acho que ele tá mais puxado pro Photoshop. Hoje você consegue muito mais ferramentas. Tem Até muitas ferramentas, Então, assim, a melhor ferramenta é que você sabe usar. E se você tem boas opções aí, por que você não tá usando? Sabe, por que você tá insistindo em alguns erros? Tem muita coisa que a gente carrega que são crenças enraizadas na gente. Às vezes a pessoa escuta lá cedo: se você não tiver um corpo legal, você nunca vai arrumar um marido. Você nunca vai ser bom o suficiente. Você nunca... E aquilo a pessoa carrega para a vida. Uhum. Aí a gente tem um monte de adulto frustrado, traumatizado. Tem adulto que muitas vezes chega e ele está lutando contra a obesidade porque a infância inteira ele ouviu... ela, né? Normalmente acontece muito com mulheres. Uhum. Não, se você estiver acima do peso, ninguém vai te querer. E aí, por birra e pirraça, a pessoa fica acima do peso para provar que alguém vai querer ela daquele jeito. E é só até o ponto que isso começa a fazer mal à saúde dela. Porque a maioria a gente vê isso. A pessoa, não, porque eu tenho orgulho de quem eu sou. Tudo bem, como pessoa. Mas é uma questão de saúde. Exato. E você não está encarando isso como saúde. Você está encarando isso como... Obesidade é doença. Inflamação pura no corpo é o que a pessoa não enxerga. Obesidade é Eu doença. cheguei a pesar 98 de gordura. Hoje eu tô com 102. E eu lembro que eu não ligava. Eu falei, isso aí não... bateu os 18, a chave ligou. E aí? Rapaz... Aí eu corri atrás do prejuízo. Rapaz, eu cheguei aos 130, né? A minha família é toda obesa. Minha mãe fez bariátrica, minha tia fez bariátrica, meu tio morreu com 200 quilos. Caraca, 200. Então, assim, a gente... Eu fui um dos únicos da família que não fez. Eu emagreci na raça mesmo. Treinando. Hoje eu fico permeando aí entre 95, 103, 104 e variando. E assim, mas a ideia agora é o caminho que muitos estão tomando. Não sei se você viu o Seban tá virando um crossfiteiro. Não vi. Ele não tava tentando... Ele não ia subir de categoria? Desistiu? Não, cara. Se ele tivesse ganhado, ele falou que subiria na Open, né? Uhum. Se tivesse pego uma vaga. Mas ele não ganhou. E agora ele tá na ideia que muitos estão de ser um atleta híbrido. O Lucas veio aqui e falou muito disso. O Lucas... subiu o nome dele. O Stronger. Nossa, Ferozini. No sobrenome dele. Desculpa, Lucas. Ele quer ser Stronger, bodybuilder e partir para esse lado também de fazer tudo. Então, o CrossFit sempre foi o mais próximo que a gente teve de atleta híbrido, né? A pessoa corre, tem a parte da ginástica, tem a parte do LPO e tal. E o Seban hoje está fazendo isso. Ele está fazendo remada, ele está fazendo remo, né? O remo do CrossFit, ele está correndo, está fazendo treinos de salto. E assim, eu tenho visto muitas pessoas indo nessa direção. Porque essa é a verdade da direção da longevidade e da saúde. Você não nasceu para ter 120 quilos com 8% de gordura, 7% de gordura. Muito pelo contrário. A gente nasceu para poder ter um parâmetro ali. O parâmetro básico do ser humano seria de 17% a 20%. Né? O Renan Correia. Sabe quem é? Sim. Ele tá fazendo triatlon do jeito dele, mas tá fazendo. Sim. Ele se coloca como um atleta híbrido. Exato. Cara, isso é muito louco. Cara, não, isso é inteligência emocional do entendimento que, assim, esse ano eu quero falar muito disso, que é quando é que é a hora de deixar o alto rendimento? Isso é legal, Quando que o momento chega? Porque, assim, todo mundo sabe do momento de entrar. Fala, essa aqui é a entrada. Mas quando é que é o momento de parar, mano? Eu tive isso com bike. Eu fui professor da Velocity. E eu falava, isso aqui tem prazo de validade. Isso aqui eu não vou aguentar muito tempo. E eu botei uma meta e chegou naquela hora eu saí. Então falou, mas você vai sair? Eu falei, cara, eu quero ir pro marketing. Sempre gostei de criar. Não, no marketing a gente não te quer. Então eu vou sair. Agradeço muito, uma ótima empresa. Adoro. Se eu tivesse que voltar hoje para pedalar, eu voltaria lá. Mas eu falei, eu tenho prazo de validade. Não dá para trabalhar em alto rendimento tanto tempo. E quando a gente fala de
quando a gente fala principalmente do quesito, né? Uso de hormônio, tudo isso, aí a gente está falando do ataque mesmo à saúde física. Fazendo o corpo girar rápido o tempo inteiro. Exato, em alta rotação. Pô, eu mesmo fui um cara que fiz uso aí de trembolona por ano a fio, que usou T3 e T4 por muito tempo. Hoje eu tenho hipertrofia cardíaca, eu tomo remédio de pressão, eu tomo beta-bloqueador, né, para ter um controle de pressão, para tudo isso. Então, assim, quando que é o seu momento de sair? Quando que é o seu momento de sair, sei lá, de 2 gramas de hormônio por semana e cair para 100 miligramas, que é o nível fisiológico? O Siban fez, né? Exato. Mas tá saindo, tá no auge, tá certo. Tá parando no tempo certo. Então, quando que é o seu momento de sair? Porque a gente tem uma dificuldade de aceitar e identificar isso. Porque Sai do palco, né? Poxa, cara, vamos lá. Dos meus últimos offs, eu tava com 116 quilos com 10%. Eu tenho 1,73 m. Caraca. Tá benzão, mas é puxado. Mas aí, eu ia acordar de madrugada com batimento a 160. O pessoal fala do Giga, que o Giga é louco. O Giga tá vivendo uma vida de off que não precisa. Ele já se consagrou, ele podia soltar um pouco a mão, ou o pé, né? Cara, então, aí eu falo com você assim, catabolizar é mais difícil do que você imagina. Eu não sei se você já tentou, mas, por exemplo, agora eu fiz uma avaliação física recente, 107 quilos, 17% de gordura. E a minha alimentação, ela é muito ruim. Ela não é muito ruim porque eu tenho preguiça de comer. Então, assim, às vezes eu faço 1 a 2 refeições no dia. Caraca! Né? Muito ruim isso, né? Assim, e aí eu jogo um whey, eu jogo barrinha e tal, para poder dar uma segurada. Mas eu não perdi musculatura, tem um tempo que eu tô, porque assim, a minha ideia é realmente baixar num contexto geral. Entendi. Né? Então, mesmo fazendo um cardio em jejum todo dia, fazendo, né, um treino pelo menos umas 3, 4 vezes por semana, não cataboliza tão fácil. Então, assim, imagina pro Giga o quão difícil deve ser catabolizar. Porra, é difícil. E aí também tem outros problemas, né? Pô, como é que você vai começar a se ver pequeno? Qual que é seu nome? Giga. E aí é igual o gordão da XJ. Como é que eu vou ser o magrinho da XJ? Aí entra um papel de um profissional que eu conheço chamado Rodrigo Bravin. Conhece ele? Aí ele vai lá e dá o suporte emocional. É isso que as pessoas não entendem. A parada tem que ser planejada. Exato. Rodrigão, qual conselho você daria hoje pro povo aí que tá querendo ingressar no esporte ou que tem uma vida de atleta? Poxa, qual esporte? Né? Uma coisa que eu sempre levanto é... Recentemente, alguém chegou na academia e falou comigo assim, você é atleta, né? E aí eu falei com ele assim, já fui. Falou, eu tô pensando em competir e tal, o que você acha? Você é formado em quê? Engenharia. Quantos anos você tem? 28. Para que você quer competir? Vai melhorar em quê? Na sua carreira profissional? Vai agregar em quê? Você pretende fazer nutrição, educação física, psicologia do esporte, medicina esportiva? Não. Então você vai gastar tempo, dinheiro e saúde. O Rodrigo só está onde ele está hoje porque ele competiu, e eu tenho certeza disso. Isso estava planejado? Não, mas eu tinha uma profissão que eu podia encaixar o que eu tinha praticado na vida. Não tem como encaixar isso na engenharia. A menos que você vá construir, sei lá, máquina de treinamento. E aí você teria que ser um engenheiro mecânico, pelo menos. Então assim, para quem está querendo chegar aonde o esporte pode ou vai somar na sua vida. Porque em algum momento você vai deixar de ser atleta. Você vai deixar de ser alta performance. Mas em todos os momentos você vai ter que pagar conta. E para pagar a conta, você tem que ter trabalho e tem que ter saúde. Se chegar no fim da sua carreira de atleta, você não tiver nem trabalho, nem saúde, como é que você vai pagar a conta? Planejamento, né?
Planejamento, organização, né? O entendimento que... Hoje, por exemplo, eu te mostrei aqui no começo, um guri de 17 anos. Começando cedo, mas já é estruturado, né? Suporte familiar, vai cursar nutrição. Então, ele tem um foco direcionado até certo ponto e pronto. E ele já trabalha comigo, ele já trabalha com o melhor cardiologista da área, ele já trabalha com um coach bom, com um nutricionista bom. O cara já tem um suporte de, tipo assim, dos melhores do Brasil. Aprenda fazer a primeira pergunta, né? O porquê e pra que você quer fazer isso. Depois você vai atrás. Exato. Rodrigão, quero agradecer tua presença maravilhosa. Já tá convidadíssimo, já falei, vou falar de novo. Já tá convidadíssimo a voltar quando estiver aqui em São Paulo. Só que, por favor, quando vier, traz um doce de leite ou um pão de queijo que nós gostamos. O de lá é diferente do daqui, Cara, né? olha, eu vou te falar assim. Se tiver de doce de leite, tá, gente? Barrinha eu trago, mas você tá de dieta, eu preciso contribuir com isso. Não, mas aí você traz da barrinha de doce de leite. Não, traz mais dessa daqui, que, gente, juro por Deus. Isso aqui é dos deuses. Vocês, por favor, comprem, porque vale muito a pena. Cara, essa barrinha aí me surpreendeu mesmo. Não, foi absurdo. O sabor é absurdo. Ó, vou deixar aqui mais uma vez o teu Instagram para quem quiser seguir, para quem quiser conhecer mais o trabalho do doutor, que é um trabalho diferenciado e necessário, tá bom? Tá o @ aí, bravin.rodrigo. Vai estar no Arnold, então a gente vai se encontrar lá, provavelmente. Vou estar lá, provavelmente, eu vou estar no stand da Soldiers Nutrition, vou estar provavelmente no stand da Laganesha. Conheço, pasta de amendoim deliciosa. Maravilhosa, né, O Sabor em cara? Grãos vende aqui do lado. Pois é, lá também tem um cupom, né? 10 Bravin, você pode usar Aí, lá. tá vendo, gente? Ó, já tem uns benefícios aí. Entra no Instagram dele, vai lá. Provavelmente eu não sei se eu vou conseguir passar nos estantes, porque a própria Ana disse que ela não sabe se vai conseguir percorrer a feira inteira. De tão gigante que tá esse ano. Pois é, não, mas a gente dá um jeito, eu te encontro por lá. Vou estar lá no espaço VIP lá pra fazer entrevista com o pessoal, mas se eu conseguir dar uma passadinha lá, eu dou uma passeada. Agradecer a presença da esposa que tá aqui nos bastidores também, atleta, em breve vai estar aqui conversando com a gente. E, bom, gente, semana que vem a gente tá de volta aqui com o nosso podcast, sempre com mais convidados. Fiquem ligados pro mês de março, tem surpresa por aí, muita coisa boa, tá bom? Mais uma vez aqui, ó, uma salva de palmas pro nosso entrevistado, que ele merece um trabalho maravilhoso. E a gente se vê na próxima semana com Alta Frequência TV.